Boa noite, pessoal. A gente vai estar começando, né, esse momento de conversa sobre a temática central, né, que é a extensão rural e protagonismo do campo. E aí eu gostaria de estar pedindo a solicitação de vocês para estar gravando essa palestra. Quem concorda? A maioria. Certinho. Então, eu convidei o grupo de pesquisa, né, Comunidades Rurais Sustentáveis, na pessoa do professor Fábio Cício Macena, professor do curso de agronomia da UESC, convidou o aluno Felipe para poder estar fazendo, né, essa participação aqui. E aí eu já agradeço o grupo de pesquisa, a participação dele. Felipe, ele é formado aí em técnico agropecuário pelo Instituto Federal Baiano de Campo Santo Inês. Ele faz agronomia aí no curso de agronomia na UESC. Também ele auxilia em pesquisas no PCT, que é o Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia. E aí ele trabalha, né, em duas linhas aí, pesquisa sobre irrigação e pressão de projetos, bem como também em consultorias aos produtores rurais, aí nessa região de Mutuípe e regiões adjacentes. Felipe, com gratidão que eu passo a solicitação para você, pode ficar à vontade para fazer as mediações. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Como o Ian já bem falou, meu nome é Felipe Maicon. Sou atual estudante do curso de agronomia da UESC, estou no 8º período e já venho há algum tempo prestando algum tipo de serviço, né, na minha região. E também eu sou auxiliar de pesquisa do PCT Sul, né, que o Ian falou, é o Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia. E a gente desenvolve pesquisas, sou auxiliar de pesquisa do projeto Smart Irrigation, que é a irrigação de precisão, e o projeto Agroflorest, né? Participei também, trabalhei também no Sindicato Patronal Rural de Mutuípe, né, na administração, e fui mobilizador também, eu sou, na verdade, mobilizador do Senar. Então, eu promovo alguns cursos do Senar na minha região, que é a região de Mutuípe, eu sou de Mutuípe. Eu já desenvolvi, junto com o sindicato, junto com o apoio do Senar, cerca de 6 a 7 cursos, se eu não me engano. Foi mais ou menos isso. O professor Robson Hudson, que ele é instrutor do Senar, meu convidado aqui hoje, ele ministrou 2 cursos de banana, sobre a cultura da banana para a gente lá em Mutuípe. E eu tenho desenvolvido a minha carreira profissional e acadêmica justamente nessa área, nessa linha. E hoje, pessoal, eu convidei alguns produtores da minha região e essa palestra será uma palestra bastante dinâmica, porque eu não quero falar o tempo todo. Eu trouxe para vocês produtores de lá para que vocês possam ouvir de pessoas reais que trabalham diretamente no campo, de que vivem a agricultura na veia, para estar trazendo as suas vivências e experiências do campo para a gente aqui hoje. Então, embora o cartaz de divulgação da palestra hoje esteja com a minha foto, mas, na verdade, os protagonistas de tudo aqui hoje são os produtores que eu convidei. Eu estou muito à vontade aqui hoje, eu quero agradecer ao grupo de pesquisa Comunidades Sustentáveis, né? Como é que fala? GPEX? GPEX. GPEX. UESC. Ao UESC. Ao professor Macena, que me fez esse convite. E hoje a minha palestra ela tem por título Extensão Rural, um caminho para a autonomia e o protagonismo no campo. Bom, a gente precisa entender o que é a extensão rural, para que ela foi criada, quando ela foi criada. Então, a extensão rural, pessoal, ela foi desenvolvida lá por volta da década de 1910, com o intuito de minimizar algumas questões no campo, na cidade, como, por exemplo, questão de saúde pública,
a produção agrícola, né, diminuir com a fome. Então, lá por volta da década de 1910, a extensão rural ela começou a ascender e foi criada, né, a primeira escola de ensino superior da agricultura e veterinária, que era ESAV, onde hoje é a atual UFV, lá em Minas Gerais, em Viçosa. Então, essa escola ela foi desenvolvida, ela foi criada, ela tinha o objetivo de formar técnicos, né, formar profissionais que pudessem atuar no campo, que pudessem atuar como extensionistas, favorecendo as comunidades rurais. Então, o que é a extensão rural? A extensão rural ela é um processo educativo, né? Anteriormente, havia-se um conceito que hoje ele é defasado da extensão rural, que era o seguinte, era o conceito de que o técnico, de que o extensionista pegava todo o pacote tecnológico e levava até o produtor, até o campo. Só que esse conceito ele mudou e a gente tem agora um processo participativo. Essa é a visão contemporânea. Ou seja, é um diálogo que ele é construído em conjunto com quem? Com os produtores rurais. Então, por exemplo, eu sou um extensionista, eu não chego, pego o pacote tecnológico, a informação, a inovação e jogo em cima do produtor, faça isso, faça assim, faça assado. Então, na verdade, esse processo educativo, ele qualifica e exemplifica o que é a extensão rural na visão contemporânea. Então, um extensionista, ele é um agente de transformação social, econômica e também ambiental, que busca mediar esses três fatores entre si para promover um desenvolvimento sustentável no campo. Então, a extensão rural ela promove uma transferência de tecnologia, sim. A academia ela é a grande geradora da tecnologia, das inovações, as pesquisas que a gente, inclusive eu também sou pesquisador. Então, a academia é quem promove essas pesquisas e essas inovações. Entretanto, o extensionista ele pega todo esse conhecimento da academia e leva para o produtor e tenta adaptar as condições do produtor. Então, é interessante a gente ter sempre em mente e ter também o conceito de cada coisa para não confundirmos o que é extensão rural com assistência técnica. A assistência técnica ela visa somente resolver os problemas pontuais do produtor. Então, ou seja, eu, enquanto um prestador de assistência técnica rural, eu chego numa área de um produtor e ele está com um problema de pragas, e eu passo para ele como que deve ser o manejo, seja lá o manejo de pragas, adubação, enfim. Então, isso é assistência técnica. E a extensão rural ela vai muito mais além disso, porque ela utiliza, claro, a assistência técnica como um caminho, né, como um veículo, mas também ela busca a inclusão social, a cidadania, ela busca a promoção do desenvolvimento sustentável e ela trabalha de forma muito direta com o cooperativismo. Então, a extensão rural, ela busca solucionar justamente os problemas que a comunidade rural está enfrentando. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu sou um produtor de cacau, e de fato eu sou, e eu estou produzindo 20 arrobas de cacau. É uma quantidade pouca de cacau. E pegando a média do preço de hoje, que é de, se não me engano, R$360 a arroba, e se eu for vender para essas grandes moageiras, por exemplo, Barrica Libu, Ofai, Cargill, elas vão me pagar o preço que está ali na cotação. E que nem sempre é um preço tão agregado ao meu produto. Mas se eu me juntar com mais 20 produtores, cada um desses produtores produzindo 20 arrobas de cacau, eu vou ter 400 arrobas. Será que eu não consigo me organizar com esses produtores e, de repente, conseguir agregar valor ao meu produto e conseguir vender para uma chocolateira que vai pagar mais, por arroba do meu cacau? E assim, dentre outros produtos, né?
Então, é justamente isso que o extensionista ele faz. Qual é a problemática da região? O seu José, ele precisa adubar a lavoura dele. Só que, se ele for comprar o fertilizante na cidade e ele sozinho, talvez saia caro, vai comprar uma quantidade pequena, o preço está muito elevado. Mas se ele se juntar com outros produtores e conseguir, de repente, comprar um caminhão inteiro de fertilizante, com certeza vai sair muito mais barato. Então, o extensionista ele tem essa visão e ele tem esse objetivo de identificar as problemáticas que a região está tendo, quais são as necessidades dos produtores e tentar desenvolver todo esse ambiente para que possa favorecer ao produtor rural. A extensão rural ela vai muito mais além, né? A gente busca a inclusão social e a cidadania, a gente busca, por exemplo, levar conhecimento para o produtor de como que ele pode ter acesso a políticas públicas, de como que ele pode ter acesso a créditos rurais, por exemplo. Então, não é somente como é a assistência técnica, que visa principalmente resolver um problema mais pontual. A extensão rural ela vai muito mais além. E promove o quê? A autonomia e o protagonismo no campo. Se eu tenho produtores fortalecidos, produtores unidos, dentro de um sistema de cooperativismo, cooperativismo é um modelo de organização em que trabalhadores se unem, né, em busca de um objetivo em comum, que todos tenham como igual. Então, se eu estou dentro desse modelo e eu consigo agregar, eu consigo formar, por exemplo, uma cooperativa, juntar todos esses produtores, de repente eu vou conseguir agregar valor ao meu produto, vou conseguir comprar insumos muito mais barato e eu vou ter uma autonomia, um protagonismo, fazer com que o produtor ele tenha esse protagonismo no campo, essa autonomia. Que autonomia é essa? É de dizer, não, eu quero produzir o meu produto assim, eu vou produzir dessa maneira, eu vou decidir quando eu vou vender, para quem eu vou vender e quanto eu vou vender. Qual o preço que eu vou colocar no meu produto. Quem dá precificação ao meu produto sou eu. E não deixar isso nas mãos de grandes empresas, de grandes moageiras, como no caso do cacau, né, que é a cultura que eu trabalho e que eu tenho um pouco mais de domínio para poder falar. Então, é justamente isso que a gente, enquanto extensionista, a gente busca promover no campo. E eu quero citar já aqui o órgão do Senar, que ele não age diretamente como um órgão que promove extensão rural, ele trabalha mais na linha de assistência técnica e gerencial, só que ele atua de forma parecida, né? Então, ele promove formações profissionais rurais, profissional rural que no modelo de FPR, né? No modelo de treinamento rural, e esses treinamentos, foi justamente esses treinamentos que eu fiz lá na minha região e que me permitiu expandir a minha visão, me permitiu adquirir conhecimento sobre as necessidades dos produtores rurais. Então, quando eu me formei em técnico em agropecuária, eu comecei a trabalhar no sindicato e eu comecei a perceber as demandas da minha região. Qual era a demanda da minha região? Falta de assistência técnica, falta de conhecimento técnico. Então, a gente trabalhava de qualquer maneira. Isso aqui é um relato de experiência, gente. Então, eu vou trazer as minhas vivências para vocês, tá? Então, por exemplo, eu me lembro de uma certa feita que meu pai falou assim, vamos plantar uma roça de banana da terra. Falei, vamos. Isso não era nem formado ainda, né? Há um bom tempo atrás. E nós plantamos essas mudas de banana, a gente foi arrancar, só que assim, sem conhecimento nenhum, sem estratégia nenhuma, sem ninguém nos orientar, arrancamos essas mudas. O professor Robson trabalha com banana, ele pode depois exemplificar muito bem isso aqui. Então, as mudas vieram com muita broca, vieram com nematóides, vieram com todo tipo e espécie de pragas, de insetos que vocês imaginarem. E aí a gente pegou um solo que nós não havíamos corrigido nada, não havíamos feito absolutamente nada, a adubação praticamente não existiu. Resumindo, gente, a gente gastou bastante
perdemos muito tempo para poder plantar essa lavoura de banana, e no final não nasceu uma muda. Não sendo muito radical, nasceu uns pezinhos de banana, mas a gente não conseguiu nem comercializar a banana, porque ela não se desenvolveu bem, não teve um manejo de adubação, não teve um manejo fitossanitário, que é um manejo de pragas, não tinha ninguém para nos orientar, não tinha... Infelizmente, a Bahia, ela passa por essa problemática de não ter efetivamente um órgão de assistência técnica governamental. Anteriormente, a gente até tinha, que era o ATE, se não me engano, era o ATE, que é Assistência Técnica e Extensão Rural. Existia na Bahia, infelizmente, com o passar do tempo, isso foi se perdendo e a gente não tem mais. Outro dia eu ouvi até minha professora falando que eles estavam tentando voltar. Então, essa falta, gente, de assistência técnica, essa falta do extensionista, do profissional ajudando e orientando o produtor, isso causou muitos danos, muitos prejuízos. A própria CEPLAC, quando a CEPLAC veio a parar as atividades de assistência técnica, né, para literalmente ajudar o produtor, a gente viu o quanto que o produtor de cacau ele foi impactado, né? Então, a gente percebe a importância que tem o profissional construindo esse saber, pegando e levando direto para o produtor, e é inquestionável, não, é construindo esse saber junto com o homem do campo, valorizando o saber empírico, valorizando os recursos que tem a região. Então, isso é primordial. Deixa eu tomar água, que eu falo muito e acabo ficando com a boca seca. E aí, gente, voltando lá ao caso da banana que eu plantei lá com meu pai, não deu certo. E muitas outras tentativas frustradas que já me fizeram, por exemplo, até repensar se era realmente esse lugar que eu deveria estar. E eu percebo a cada dia que é sim o lugar onde eu deveria estar estudando agronomia, para que eu possa voltar e ajudar a minha região, ajudar os produtores rurais, construir esse saber, construir esse processo educativo, esse diálogo contínuo, essa construção em conjunto. Então, foram várias tentativas frustradas. Outro dia, uma outra época, meu pai e o meu tio compraram uma outra roça de banana que já estava safreira, né? E meu tio tinha carro, a gente ia comercializar. Íamos ser os atravessadores, né? Já passei por essa etapa também. Íamos ser os atravessadores. Eu queria que meu tio estivesse aqui, infelizmente ele não pôde estar, para a gente discutir isso aqui juntos. E a gente eles compraram essa roça de banana cara, na época, e... Fala, agora eu já cheguei, eu estou desfiando, estou disputando aí, viu? Muito bem, sejam bem-vindos. Só desliga o microfone, senão vai ficar dando interferência aqui para mim, tá? Mas sejam muito bem-vindos. João e Guilherme são da minha família, viu, gente? São meus tios, produtores rurais. E então, o que aconteceu? Eles compraram essa lavoura de banana e falaram bem assim. Aí, na época, tinha um negócio de injetar potássio diretamente no cacho da banana, fazer a pulverização. A Fran... Você é agrônoma, não é, Fran? Você está fazendo agronomia, né? Você entende perfeitamente do que eu estou falando aqui, né? Outras pessoas eu não sei que curso faz. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Compraram essa roça de banana, não tinha ninguém, nenhum técnico, nenhum agrônomo para poder orientar. E a banana já estava grande, o antigo dono não teve manejo de adubação nenhum. A banana estava bonita porque ele fez alguma coisa lá. Só que, infelizmente, os cachos de banana deram tão ruins que... Eu sei que no final, gente, deu tudo errado. Tentaram colocar potássio com pulverização na folha dessa banana, dizendo que a banana ia crescer, o cacho ia ficar bonito. Não resolveu nada. Não conseguiu nem tirar o lucro, praticamente, da roça que compraram. Então, assim, mais uma tentativa frustrada da minha família, que eu estive presente. Isso só com banana. Com cacau eu não vou nem falar, porque... E aí, a minha família também é produtora de cacau, principalmente cacau. E eu sempre vi o meu pai ter prejuízos na cultura do cacaueira. Prejuízos por quê? Porque a gente não acertava no manejo
fitossanitário, a gente errava no manejo nutricional, a gente errava desde o plantio até a colheita. Então, nada dava certo. E eu fui com aquilo meio que me angustiando e falando, não, eu sou um agente de transformação, tanto para a minha família, quanto para a minha região. Eu sou um agente de transformação social. Então, eu pensei, que tal eu começar a promover, a mobilizar alguns cursos, que era o que a gente tinha lá, o Senar, que estava à nossa disposição, começar a mobilizar alguns cursos pelo Senar e convidar esse pessoal todo para poder vir assistir, fazer esse treinamento rural. E aí eu fiz. Cheguei um dia, chamei o pessoal, um dia de domingo, e na garagem lá do meu avô, eu peguei o nome de todo mundo, imprimi tudo certinho e pedi esse curso no sistema do Senar. Esse curso veio. O primeiro curso foi sobre cacau. Nós fizemos esse treinamento de cacau, foram 3 dias, foi excelente. Eu consegui juntar 15 produtores dentro de uma salinha assim que a gente ficou, dentro de um prédio escolar lá. E aí nós fizemos o nosso primeiro curso. Nossa, foi algo transformador. As pessoas saíram do curso assim, nossa, que legal, eu consegui entender como que é feita a poda do cacaueiro, como que é feita a adubação, como que eu vou fazer o plantio, como que eu devo preparar as mudas, como que eu devo preparar o berço de plantio, o manejo da cultura de forma como um todo. Esse foi o nosso primeiro curso. Depois os produtores gostaram tanto, foi tão legal isso que eu promovi junto com o sindicato, junto com os produtores lá, que a gente não ficou só nesse. Aí promovemos o segundo curso, também sobre cacau. Promovemos o terceiro, sobre cacau. E no quarto, nós promovemos um de banana, que foi quando o professor Robson pôde nos contemplar lá com 3 dias de aula, né, de treinamento rural. E ele tem o professor Robson tem um produtor prodígio dele, chamado Ronivon, ele está aqui, ele é meu primo. E aí, Ronivon, ele fez esse curso, né, acreditou, e Rony começou a produzir. Ronivon começou a produzir, ele plantou uma lavoura de banana, e foi, gente, assim, a melhor lavoura que tinha na região. Tanto que foi alvo de visitação. Depois ele vai falar que ele pode confirmar isso. As pessoas ficavam falando em todo lugar. Quem é que está acompanhando o Ronivon nessa lavoura? Aí ele falava que era o professor Robson, né, dentro de um sistema ali de prestação de serviço de assistência técnica, mas que mudou completamente a vida de Rony. Rony conseguiu produzir banana de altíssima qualidade. Na região ninguém tinha. E se brincar, na região, eu falo, né, ali as regiões da zona rural. Mas se brincar, até as regiões a nível de cidade, ninguém tinha. Então, nós continuamos com os cursos, fizemos o nosso segundo curso de banana e, graças a Deus, temos também um outro produtor que ele está aqui presente. Eu pedi para ele falar, mas mais na frente ele vai poder falar, que é o senhor Justino. Está produzindo agora também banana de altíssima qualidade, como ninguém tem na região. Então, tudo isso foi fruto de quê? Foi fruto dessa assistência técnica, foi fruto dessa extensão rural que a gente promoveu, e agora estou faltando só desenvolver com eles uma cooperativa. Já falei com eles que esse negócio de a gente estar comprando adubo caro na cidade, cada um por si, Deus por tudo, não está dando certo. Já estou pensando com eles em, no futuro, nos organizarmos, todo mundo vai fazer análise de solo, vamos sentar, calcular tudo certinho, recomendar, e vamos, no futuro, espero que muito próximo, conseguir fretarmos a nossa primeira carreta de adubo para os produtores. Né? Eu tenho esse sonho. Vamos ver se a gente vai conseguir, eu espero que consigamos. E é justamente daí que nasce a cooperativa, é desse sentimento de trabalho mútuo, de trabalho juntos, tentando resolver o quê? Um problema que é o custo elevado dos fertilizantes. Então, isso é extensão rural, pessoal. Isso é cooperativismo. Isso é trabalho em equipe. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, compartilhar a tela. Eu quero mostrar algumas imagens para vocês
Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Aqui. Eu vou mostrar, pessoal, algumas imagens para vocês de alguns produtos que a gente produz na nossa região, principalmente cacau e banana, de alguns produtores. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Sim. Consegue ver o slide aqui? Ok. Ótimo. Vou passar aqui, tá? Então, essas duas primeiras imagens que vocês estão vendo aí é do produtor Bruno Nascimento. Bruno, ele tinha uma lavoura. Bruno sempre trabalhou com cacau e ele tem algumas lavouras que estão em desenvolvimento. Eu escutei alguém falar, pessoal. É que agora eu não consigo mais ver vocês, eu estou só no slide. Alguém ligou o microfone e quer falar alguma coisa? Oi, é porque não está em tela cheia as imagens. Não está, não? Só tá lá, a capa. Aí, Ixi. apareceu. Para mim, estava a tela cheia. Apareceu Me a confirme foto. aí. Está em tela cheia? Ainda não. Não tá não, mas Uai. desde de manhã o PowerPoint está dando um delayzinho. Eu acho que você vai ter que parar de apresentar e começar de novo. Ok. Deixa eu fazer isso então. Deixa eu parar o compartilhamento. Voltar aqui. F5. Me confirme agora se estão conseguindo ver. Ainda não, deve ser delay mesmo no PowerPoint e no Meet. Deve ser algum delay. Será que Mas se eu colocar, quem tá no será que se eu computador colocar dá pra visualizar. em PDF fica melhor? A gente está conseguindo Ô, enxergar. Felipe, quem tá no Tá dando pra... computador dá, não sei quem tá no celular. Tá dando para enxergar quem tá no celular? Melhorou. Melhorou? Pronto. Pra mim Então tá vamos ok. seguir aqui mesmo, que eu acho que é algum erro que está realmente aqui. Mas dá para ver. Dá para ver, né? Pronto. Essas duas imagens são imagens da lavoura de Bruno. E acreditem, a lavoura de Bruno não era assim, tá? Ele sempre foi um produtor muito bem estruturado, um produtor que sempre fez as coisas certinho, mas há um tempo atrás, ele vai poder falar aqui que não era tão boa quanto é hoje. Então, eu acompanho diretamente a roça de Bruno, né? Uma prestação de serviço de assistência técnica, e esses são alguns resultados que a gente conseguiu na área dele. Então, Bruno recentemente participou do nosso último curso do Senado, nosso último módulo, sobre beneficiamento do cacaueiro. E aí o professor acabou falando sobre vários temas e falou sobre essa questão de utilizar fitas na planta de cacau. O Bruno já foi fazer isso na dele já. Então, assim, vocês conseguem perceber que são plantas novas que estão começando a produzir, então já estão em plena produção, e a produção dele melhorou assim num nível muito elevado. Essa outra imagem aqui, eu peguei, ele me permite, né? A gente tem essa liberdade, ele me permitiu me enviar essas imagens do depósito de adubação dele. Eu passei a adubação para ele numa semana, na outra ele já havia comprado tudo. Infelizmente, ele comprou caro, ele gastou um valor elevado para comprar toda essa adubação. E trago novamente aquilo que eu falei para vocês. No futuro, eu quero conseguir, junto com o Bruno e outros produtores, reduzir o custo dessa adubação, porque a gente vai fretar, conseguir uma carreta inteira de adubo. Então, isso aqui é fruto dos cursos que Bruno participou, das assistências técnicas que ele vem tendo, do trabalho da extensão rural, pessoal. Essa imagem aqui é de Rony Von. Rony também é produtor de cacau e produtor de banana. Então, essas imagens foi da primeira, se não me engano, da primeira lavoura que Rony conseguiu desenvolver lá. E deram excelentíssima. Foi de um nível de qualidade muito grande. Essa imagem aqui é do pai dele, o Pedro.
E se Pedro estiver assistindo essa palestra, ele não vai se importar de eu falar que Pedro não acreditava tanto logo no começo, ele tinha uma certa resistência, será que dá certo? Essa adubação aí, assim, assado, depois que ele viu que o negócio realmente... Eu falo isso porque ele conversou comigo e ele me disse isso, né? E aí, olha ele aí segurando uma penca de banana, olha a qualidade que tá isso aí. Aqui, nessa outra imagem, tem um produtor Justino preparando a sua adubação, a sua mistura, para poder aplicar, eu não sei se no cacau ou se na banana, não estou me lembrado agora, mas tudo isso aqui é fruto do conhecimento que foi desenvolvido, que foi criado, que foi também levado pelos técnicos, pelos instrutores, também por mim, alguns deles. E aqui, esse é o resultado do senhor Justino, da lavoura de banana dele. Se vocês conseguirem encontrar um cacho de banana maior do que esse na região, eu contesto, eu digo que é mentira de vocês. Brincadeira. Mas eu trouxe essas imagens, pessoal, só para... Eu vou parar aqui a transmissão e voltar com vocês. Eu trouxe essas imagens só para exemplificar o que é que acontece quando a gente promove extensão rural, quando a gente desenvolve, promove assistência técnica e constrói esse saber junto com o produtor, né? Isso é primordial, é para isso que eu tenho me empenhado, é para isso que o professor Robson tem se empenhado todos os dias na sua carreira desde 2008, que ele falou que participa, que faz parte do Senar, ele é instrutor do Senar. Então, esse é nosso objetivo, é fortalecer o campo, porque quem literalmente, de fato, sustenta a cidade, quem sustenta a zona urbana é o campo. Se o campo quebrar, a cidade quebra junto também. Cerca de 70% de tudo que a gente come advém da agricultura familiar. Então, precisamos, mais do que nunca, fortalecer essa agricultura familiar, fortalecer essa categoria que são os produtores rurais, né, que desenvolvem a agricultura familiar, que desenvolvem o desenvolvimento sustentável, que promovem o desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala sobre agronegócio e as diversas consequências que o agronegócio traz, e não estou demonizando o agronegócio, eu acho que o agronegócio ele tem sim que existir, tá? Aí já é tema para uma outra palestra, mas não demonizo o agronegócio, mas eu quero também favorecer a minha categoria, que é a categoria dos pequenos produtores, dos agricultores familiares, que é quem coloca comida na nossa mesa. Então, como é que a gente fortalece essa cadeia? Como é que a gente fortalece essa organização? Mediante a extensão rural, mediante a assistência técnica. Imagine que existisse, sei lá, em cada região, 3, 4 técnicos agrônomos desenvolvendo assistência técnica, promovendo o extensionismo, seria algo fantástico. Agora eu vou convidar a fala aqui. Ian? Pessoal, eu joguei o próximo link aí da sala, porque esse já está acabando, certo? Aí vocês podem estar indo para o outro link e a gente continua, certo? Nesse segundo momento aí da palestra. Pronto, mas vai acabar agora? Não, nem. Não. Pode ficar à vontade. Pronto. Aí, quando estiver caindo, você me sinaliza aqui, tá bom? Vamos já para outra sala que já vai cair daqui a 3 minutos, mais ou menos. Então vamos logo para lá. Isso. Já. Pronto, então posso continuar, né? Agora, pessoal, eu queria convidar alguns produtores que eu costumo chamar de doutores do campo, porque literalmente são os doutores do campo, são eles quem detêm a forma como
como labutar, como, né, como trabalhar de fato lá, quem trabalha na ponta e quem está lá na roça todo dia. Então, eu quero convidar alguns deles para poder enfatizar a minha fala e torná-la mais convincente. Eu quero convidar agora o primeiro produtor, Bruno Nascimento. Ele já chegou aqui? Bruno, não sei se já entrou. Bruno Eu deve acho que ter tido algum problema. Ele deve estar chegando. Rony está aqui já? Bruno entrou agora. Rony entrou agora? Ah, pronto, o pessoal também está entrando. Justino já está aqui? Ainda não. Ah, Bruno chegou. Pronto. Bruno, eu quero convidar você agora a falar um pouco para nós sobre como que era a sua visão enquanto produtor, como que era a forma que você trabalhava antigamente, sem esse saber que foi construído, né, junto com a gente ao longo desses anos, né, com essa assistência técnica, com toda essa promoção de formação profissional rural que a gente tem feito e realizado. Como que está hoje a sua lavoura em comparação a antes? Como que está a sua visão hoje? Olá, boa noite a todos. Todos me ouvem aí, por favor? Eu me chamo Bruno, sou aqui da região de Mutuípe. Felipe aí é meu consultor e ele tem me ajudado aí bastante nessa área aí do cacau. Eu cresci desde pequeno aqui na lavoura cacaueira e aqui acontecia vários problemas, porque a gente não tinha um acompanhamento técnico e de grande sucesso, né? Se havia CEPLAC, mas não tinha aquele auxílio necessário para o produtor. E, gente, minha voz está um pouco rouca porque peguei uma virosezinha aí, mas tá dando para vocês ouvir aí, né? Perfeitamente. Então, a minha visão antes sobre o cacau não era tão ampla, porque a gente só plantava o cacau, plantava ali, deixava crescer, o pessoal saiu com aquelas clonagens aí, não tinha aquela poda de formação, ninguém conhecia a poda do cacau, deixava o cacau todo fechado, parecendo uma mata, né? Cabrucado, melhor dizendo, uma melhor linguagem aí para todos. Não tinha aquela adubação necessária, que é a adubação que fazia de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos. Quando se jogava um calcário era a cada 5 anos. Eu falo isso por experiência própria aqui na lavoura do meu avô, bisavô, enfim, toda essa geração aí trabalhando com cacau. E trabalhava-se com a enxada, né? A ferramenta aí que todos conhecem. Porém, cacau não era essa produção toda. Era um trabalho muito árduo. Se produzia o cacau comum, ele novo, mas depois que ele ia crescendo, não tinha aquela poda de formação, ficava difícil trabalhar pé de cacau com 3 metros, tá de boa, 4 metros. Mas era pé de cacau que crescia 12, né, 13 metros, né? E aí, como é que a gente vai tirar essas cabaças de cacau lá em cima, esses frutos? Como é que a gente vai arrumar um jeito de podar essas plantas, de fazer uma limpeza necessária? Não tinha. Outra questão, defensivos, não se tinha, porque aqui um grande prejuízo que teve aqui na nossa região aqui foi a vassoura de bruxa. Eu creio que em toda a Bahia, né, aconteceu isso aí. Então isso afetou todo o nosso rendimento aqui, toda a nossa renda familiar. Isso em todas as gerações. Só que aí, algumas vezes, a gente demanda, né, e Felipe, a gente sempre foi primo, amigos, próximos, e aí eu debatendo com o Felipe, eu não concordo com esse modo de trabalho que a gente convive hoje na lavoura, porque a gente vê que as pessoas não faziam uma poda boa no cacau, não tinham um manuseio correto dos defensivos, e aí, porém, Felipe, na época, estava estudando lá no IFE, né, sendo técnico aí. E aí Felipe foi aprendendo algumas coisas e passando para mim. E tudo aquilo que Felipe ia aprendendo, ia passando para mim, eu colocava em prática. E aí foi-se no ano 2021, se eu não estiver enganado, 2022, acho que foi 2021 que a gente tomou o curso, foi 2020,
né? Disse, ó, vou fazer um curso aí com vocês, e se vocês puderem participar, eu disse, eu quero. Eu vou ser o primeiro da lista, a gente vai participar. Então, calcário, gente, outra coisa que eu quero ressaltar, calcário, era a cada 5 ou 10 anos, o pessoal jogava aqui, né? Análise de solo, o que é isso? O pessoal, até hoje aqui na minha região, a maioria das pessoas não sabe. Até hoje, a maioria das pessoas aqui mais velhas dizem que é para jogar dinheiro fora. Porém, quando a gente tomou o professor Ronaldo, ele é de Ituberá, se eu não estiver enganado, ele passou o curso para a gente aí de poda, né? Alguma coisa de balizamento e tal. Só aquele básico mesmo, né? E aí, aquilo que eu aprendi lá, comecei a praticar na minha roça. E aí, algumas pessoas disseram assim, ó, você vai matar sua roça. Porque o pessoal nunca tinha visto aquele tipo de poda, né? Na lavoura do cacau clonado, que as pessoas só fazem o quê? Tira aquele brotozinho. Enfim, esse não é o caso agora, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, cacau comum com cacau clonado, isso nunca vai dar certo. As pessoas deixam o cacau comum crescer e aí vem embaixo naquele broto carona ou brasal, faz um enxerto e deixa ali. Mas aquela clonagem ali não vai ter uma condução certa, correta. Ou você deixa o comum ou você deixa o clonado. O que acontece na minha região aqui, uma salada de lavoura. Aí fica dois tipos de produtos aqui, né? Cacau comum e cacau clonado. E como é que a gente vai trabalhar embaixo dessa lavoura? Aí vai vir maribondo, vai vir cobra, e não tem a poda, não tem o manejo correto. E aí eu comecei a eliminar esses pés de cacau velho e deixar só a clonagem, enfim. O pessoal aqui me chamou de maluco. E aí, com o passar do tempo, Felipe disse, Bruno, agora a gente tem que fazer análise de solo. E aí Felipe foi lá, fez análise de solo nas minhas áreas e comecei a aplicar calcário, né, fazer a calagem do solo, aquela correção, calcário gesso, e depois a gente comprou os adubos, como vocês viram aí na foto, né, com auxílio aí do triciclo, que é um veículo muito importante aqui para a lavoura, enfim, um carro, uma moto, isso tudo ajuda, um animal, isso tudo ajuda também, né. Então essa expansão rural, ela abriu a minha mente sobre isso aí. Porque o pessoal no começo começa a julgar você, começa a dizer, ah, isso não vai dar certo, enfim. Mas aí o que aconteceu? Veio o resultado. Felipe passou para mim toda a recomendação, fui lá, fiz a correção do solo, comprei as adubações, fiz aí todas as misturas corretas, segui à risca as gramas, né? Aí vem os defensivos, como o Egel Plênio, que eu não conhecia, o Omit, o Opera, enfim, são vários produtos aqui, se eu for falar, a gente passaria a noite. Enfim, agora chegou o que? O resultado. Graças a Deus, do ano, 2 anos atrás, a minha produção, produzia, sim, qualquer planta que a gente plantar hoje, amanhã vai produzir. Mas ela, com o tratamento correto, ela vai produzir muito mais. E se ela tiver estruturada, adubada, né, todo aquele manejo correto, ela vai produzir mais ainda. Ou seja, a minha produção melhorou em 80%, né, sobre essa visão agora de todo o curso que a gente tomou, tudo aquilo que o Felipe orientou para a gente, todos os profissionais que passaram aqui em nossa região. E assim também todas aquelas pessoas que estão fazendo o curso de banana, né? Muitas pessoas chamaram o pessoal aí, eles vão falar daqui a pouco. Eu só estou tomando um pouquinho da fala deles, né? Chama ela de maluco, que não precisa fazer isso aqui e tal. Mas tudo isso, vocês que são agrônomos aí, vocês estudam para ir, capacidade para fortalecer isso mais em nossas regiões, no Baixo Sul, no Recôncavo, enfim. Então, vocês aí merecem todo o reconhecimento, que vocês buscam conhecimento, e através disso, temos hoje o resultado. Felipe me falou, Bruno, eu quero que você fale sobre a produção. E a gente fala de produção, é um tema muito bom, porque a minha área mesmo, eu tenho uma área de 0,8 hectares. No ano de 2023, eu consegui pegar 113 arrobas de cacau. Então, assim, é um número muito expressivo, porque sem arroba de cacau, para você pegar em uma área aqui, um cacau cabrucado que o povo faz aqui na minha região, que é um cacau que não tem manejo, tem que ser umas 10 tarefas de cacau. Eu nem sei se pega, nem sei se pega. Então, assim, a minha produção elevou bastante, e esse ano minhas áreas, essas fotos aí que vocês viram no começo, é uma área que está chegando aí agora tem uns 4 anos e meio, 4 anos. Então, quando ela chegar a 5 anos, ela vai estar em alta produtividade. E eu creio que minha produção vai aumentar mais ainda, seguindo todas as orientações aí de Felipe, né, que tem me auxiliado.
qualquer dúvida sobre doenças, enfim. Então, a gente precisa do conhecimento. Então, todo esse processo que a gente passou aí nos cursos nos ajudou bastante. Tanto eu como alguns produtores aqui da região também aderiram e tem sido só sucesso. Boa, Bruno, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que você falou tudo que era para ser falado, e é isso, pessoal. Eu vou passar para o próximo agora, para a gente ganhar tempo. Rony, está aí? Tô sim, Felipe. Rony, você tem alguns minutinhos aí para poder falar para a gente um pouco da sua experiência enquanto produtor rural. Gente, vocês estão... Esses meninos que vos falam agora têm apenas a faixa etária de 25, 26 anos, tá? E vocês estão falando com pessoas gigantes. A gente tem que tirar às vezes, essa noção de que quem está no campo é um coitadinho, quem está no campo é uma pessoa que não tem dinheiro, é um senhorzinho que está lá no final do município produzindo sua mercadoria. Muito pelo contrário, eu fiz questão de trazer pessoas jovens que estão vivendo no campo, produzindo bem e vivendo muito bem, com uma qualidade de vida muito boa, graças a Deus. O campo é um lugar onde hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uma qualidade de vida excelentíssima, às vezes muito melhor do que na cidade. Vai lá, Rony. E aí, galera, boa noite. Me chamo Ronivon, vocês estão me escutando aí? Perfeitamente. Me chamo Ronivon aqui da cidade de Mutuípe, particularmente da zona rural, né? A nossa vida antes disso tudo começar, né? Disso tudo que eu falo que é um marco importante em nossas vidas, é que antes disso a gente trabalhava com... era meio que no escuro, né? Era tudo com... Como é que os antigos falavam, né? Os antigos diziam isso, meu pai dizia isso e aquilo, não se tinha uma explicação ao certo porquê, né? Da forma de trabalhar. Podar, como o Bruno falou aí, especificamente do cacau, podar era no facão, né? Era tudo feito no facão, não existia esse negócio de tesoura, nada, não. Serra, quando eu fiz minha primeira plantação de banana da terra, devido ao conhecimento passado aí por Robson no seu curso do Senar, quando veio o curso do Senar, né, foi algo bastante inovador em nossas vidas, e quero agradecer novamente aqui a Felipe e a Robson, né, por ter passado vários de seus conhecimentos, o que mudou, em particularmente falando da minha vida, né, hoje, graças a Deus, eu consegui comprar meu primeiro terreno, já estou construindo a minha casa, então você vê a importância do que do que veio para nossas vidas, né? Influenciando nossas vidas particularmente, né? E quando se tratando de banana da terra, que o Felipe aí falou, mostrou uma foto aí, eu segurando um cacho de banana da terra, aquilo ali foi eu segurando, só foi metade do cacho, né? Porque não dava para segurar um cacho inteiro, foi só metade, né? A outra metade estava no chão, não sei se deu para ver na foto, e uma das fotos foi uma penca, né? E quando eu fiz minha primeira plantação de banana da terra, eu apenas só vi, quando eu era mais novo, ali por volta de 5 a 10 anos, meu pai fez uma plantação de banana da terra, não me recordo bem. Então, para você ver que um garoto simplesmente sem conhecimento algum de banana da terra conseguiu ter o resultado, digamos, muito bom do ponto de vista para quem foi o primeiro plantio, né? E aí eu fiz o primeiro plantio apenas 200 pés. A galera aqui é acostumada a plantar 1.000, 2.000 pés, e gastando assim, fazendo um alto investimento, né? Aplicando praticamente tudo que tem, fazendo um investimento de alto risco e muitas vezes não tendo o retorno que se espera. Aí muita gente, você acaba ouvindo, tem muita gente que não quer nem ouvir falar mais em banana da terra por causa das frustrações, né? E aí, quando eu fiz o primeiro plantio, desde a fundação da cova ali, meu pai disse, pra que isso aqui, rapaz? Pra que tá muito fundo, não vai usar esterco, não. Disse, não, meu pai, usar esterco vai ficar muito caro. Eu não vou fazer essa aplicação de dinheiro agora, porque vai ficar muito caro. Para que essa cova funda aqui? Para ter um maior sustento, para ter a planta ter uma base melhor, né? Ter uma fundação melhor. Então, a gente vê que
Isso falando do meu pai, que tem uma visão um pouco mais, digamos assim, de forma respeitosa falando, né? Uma visão mais antiga. Então a gente vê a diferença, né? E um ponto importante a ser falado é nos cursos, né? Quando você tem um conhecimento melhor para a sua vida, isso altera no seu modo de viver. Por quê? Por causa nos custos. Um produtor, ele, quando passa a ter conhecimento, ele passa a aplicar dinheiro de uma forma correta, gastando de forma desnecessária e tendo menos prejuízos. Falo tendo menos prejuízo porque a gente vai ter, né, por causa de um clima, por causa de vários N fatores, mas, claro, reduzindo essa porcentagem ao mínimo possível. Eu já estou encerrando aqui, eu quero dar mais oportunidade a outras pessoas falarem, mas se tratando de porcentagem, eu quero falar aqui algo importante, né, do que Felipe falou, que fez um plantio, e aí poucos cachos, ele fez um plantio com seu pai, né, e aí poucos cachos, conseguiu colher muito pouco, né, e eu agora, inclusive, fiz um plantio aí e simplesmente 97, tive um pegadinho das mudas de 97%. Isso é uma margem muito boa, né? 97%. Ou seja, de 100 plantas, só precisei fazer a replanta de 3. Então, graças a Deus, só tenho a agradecer, né? E hoje a gente investe sabendo que vamos ter o retorno, né? E, consequentemente, isso influencia no nosso dia a dia, né? Hoje a gente parou de dar murro em ponta de faca, porque antes era isso que a gente fazia, né? Dava murro em ponta de faca, fazia as coisas apenas por fazer, né? Dando um tiro aí, né? Saia atirando para todo lado. Ah, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não, hoje a gente faz sabendo o que tem de fazer. E a gente, graças a Deus, agora a gente vamos passando conhecimento um para o outro. Hoje a gente já tem aí uma linha de dúvidas aí, né? Hoje surge uma dúvida, a gente já manda mensagem para um, manda mensagem para outro, manda mensagem para Felipe já nos responde, manda mensagem para Robson, ou seja, isso influencia até no nosso ciclo social, né? E simplesmente também vai alterar também, alterou também no nosso modo de trabalhar, né? Antigamente, eu lembro que na roça hoje que eu tomo conta, que meu pai me passou, né? Que era do meu avô, você tinha que subir uma serra de mais ou menos meio quilômetro de serra para conseguir escoar o produto. Hoje, com uma nova visão, meu pai já havia feito uma estrada também, e agora disse, não, pai, bora estender essa estrada. Hoje a estrada vai ter no fundo do terreno, então, com a chegada de tecnologias, de ferramentas e maquinário, isso tudo, etc. E aí, só por aqui mesmo que tem que falar, então isso influencia em nossa vida, né? E é isso aí, o que eu tenho para falar. Eu teria muito mais coisas para falar, mas como o tempo é curto, então deixando espaço aí para as outras pessoas e agradecer, reforçar meu agradecimento aí ao professor Robson Radisson e Felipe Maico aí. Valeu, Rony, muito obrigado pela sua participação. E só dizer que sua produção não foi relativamente boa, foi excelente. Eu lembro que quando você começou a coletar os primeiros cachos, assim que você mandou as fotos para mim, eu falei, caramba, isso aqui a gente não vê todos os dias. Vamos lá, pessoal, vamos dar seguimento aqui a essas falas dos produtores. Eu quero convidar agora João Bispo. João, ele é meu tio, gente. Eu moro na roça, eu morava na roça com meu pai, literalmente na roça, lá quase que no final do município. E João, ele tem uma casa aí, nós somos vizinhos, cresci junto com ele, cresci vendo as dificuldades que ele passava na lavoura. E João, ele é um produtor que tem se superado a cada dia, é um produtor que tem uma visão extremamente ampla. Ele é um produtor muito antenado, ele adere com muita facilidade à tecnologia, a gente constrói junto o saber e ele aplica esse saber dele. Eu quero que ele dê uma palavrinha também para a gente, contando um pouco da experiência dele. Eu não estou te ouvindo. Oi? Primeiramente, gostaria de dar boa noite para todos, né? E agradecer, né, por esse momento de você, Felipe, de estar fazendo parte aqui da nossa região, de estar trazendo esses cursos maravilhosos para a gente, né? Hoje a gente tem um conhecimento
bastante superada, né? Que antes a gente não tinha nada, né? A gente trabalhava como Ronivon falou, no escuro, né? Então você trouxe esses cursos para a gente e isso melhorou bastante a nossa produção, né? Na questão da banana da terra mesmo, eu fiz uma roça. Você me ajudou bastante na adubação e hoje a minha roça, graças a Deus, melhorou bastante, né? Estou muito feliz. Tá toda cacheada agora, já estou tirando alguns frutos. E agradecer mesmo por essa oportunidade que você trouxe para a gente aqui, para nossa região. Só isso que eu tenho para falar. Valeu, João. Pessoal, embora alguns produtores aqui estejam mencionando o agradecimento a mim, ao professor Robson, a gente é de fato grato, na verdade, nós que somos gratos a eles por permitirem a gente fazer parte de toda essa construção. É muito mais do que gratificante para a gente poder ouvir um relato desse do produtor estando contente da produção que vem tendo, como que trabalhava anteriormente, depois que teve acesso às tecnologias, às novas tecnologias, às assistências, às palestras, os cursos, o quanto que mudou. Justino está aqui? Seu Justino? Estou sim. Olha ele aí. Tá Seu me Justino é um ouvindo? produtor. Perfeitamente. Seu Justino é um produtor de cacau e também de banana. E na região, assim como todos os outros que falaram aqui, ele é um dos melhores. Vai lá, seu Justino, fale um pouco para a gente da sua experiência. Boa noite, Felipe. Boa noite, professor Robson. Boa noite a todos aí. A experiência, Felipe, é que você, como jovem, né? Primo também, né? Que trouxe para a região da gente, né? E a gente precisava muito de uma pessoa que nem você, que nem Robson, né? Que é parceiro seu aí. Então, assim, na experiência de banana mesmo, eu não pode ser que estou 100%, mas 85%, quase 90%, chegando aí, eu estou por cento já. Porque eu gosto muito de trabalhar com banana, tá entendendo? Hoje eu consigo produzir banana, que nessa semana eu estava postando, eu contei, estou produzindo concha de banana com 26, 30 bananas em uma concha, então, eu creio que, né? E assim, e agradecer também, eu estava ouvindo você falar aí, em uma, como é que chama? Você falou em carreta, mas não é carreta, é Cooperativa? uma cooperativa muito importante para a gente, porque assim, a gente, é que nem você acabou de falar, né? A gente compra adubo muito caro aqui na Montuípe, dos donos de armazém aqui em Montuípe, e acaba, quando eles vendem para a gente, não sabe explicar diretamente para que aquele adubo praticamente serve. A gente compra adubo aqui avulso, né? Na verdade, avulso. E tem que eu estou pegando outros parceiros aí, para poder a gente tá aí na Várzea de Valença mesmo, tem uma casa que ele trabalha só com banana, irrigação, esse negócio. Então a gente está vendo se faz um contrato com ele para a gente fechar para trabalhar com banana, né? Então, assim, é muito importante o curso que você trouxe para a gente, para a Robson que trouxe para a gente, né? Aquela plantinha mesmo ali está frente à casa, com o primeiro curso que Robson trouxe, que eu trouxe da Boquinha Tadarte aqui, que ele me passou todas as recomendações, eu fiz, tirei uma excelente banana, o menino que pegou aqui, inclusive, estava pegando roça irrigada, não bateu com a minha, e a minha sofreu muito com o sol, mas depois que Robson passou aquele tratamento que eu fiz, a bananeira teu é excelente. E estou continuando plantando, Felipe, e não vou parar de plantar, porque assim, o produtor que está na roça, ele tem que trabalhar. Então, se o produtor parar, a cidade também para, né? É igualmente o caminhoneiro. Se o caminhoneiro parar, o Brasil para. Quem carrega o Brasil nas costas é o caminhoneiro. É igualmente o produtor. Se o produtor tiver para levar para a cidade, a cidade come. Se não tiver, não come. Então, assim, como eu gosto muito de agricultura, entendendo? Gosto, amo mais de a roça, né? Não sou muito assistir para o cacau, porque aprendi a gostar mais de banana agora, na verdade, né? Produzir mais banana. Então, assim, estou produzindo bem, inclusive hoje já preparei uma área, estou fazendo mais 500 plantas, né? Estou fazendo mais 500 plantas, estou com 7 meses, estou com 4 meses, e aí continuo plantando banana. Eu acho que vou pegar a área do cacau lá na frente, vou passar para o menino,
e for continuar na área da banana, que é o negócio que eu mais gosto, né? E agradecer a todo mundo, né? E agradecer também os parceiros nossos, né? Que tomaram os cursos, né? Não sei se todos botaram em prática, mas eu creio que muitos botou, né? Que nem aqui, eu estou vendo aqui, Bruno aqui, né? Bruno faz para a área do cacau, né, Bruno? Rony, que gosta também, está na área do cacau, mas gosta da área da banana também, que é importante também, porque assim, que nem o cacau tem essa baixa agora, a banana tem uma subidinha. Se você está com a roça de banana agora para tirar, você faz suprir o cacau, né? Não é assim? Então, assim, você está de parabéns, todos nós está de parabéns, né? E também quero também que você arrume outros cursos aí para trazer professores, né, capacitados, né, para a gente. Porque assim, quanto mais a gente se qualifica, melhor é para a gente. Porque quanto a gente se qualifica, a gente fica no campo. Quanto a gente não entende nem bem o que é o campo, a gente... Assim, eu não, que eu já estou um pouco avançado na idade, né? Com 49 anos. Mas tem um menino, que o menino é novo ainda. Se você não... A gente não tiver bem qualificado dentro da roça, aí vai ter para onde? Para a cidade. E a cidade hoje não está mais para se, né? O salário um pouco, às vezes vai para a cidade ganhar pouco, então a gente vai pagar aluguel, vai pagar água, vai pagar bujão, vai pagar... Isso tudo não dá. Então, hoje, quem está na agricultura está de parabéns, entendendo? Quem gostar da roça pode ficar na roça aqui, não faz se arrepender de maneira nenhuma. Você está entendendo? E é isso que eu queria falar, tá? Mais oportunidade para outros aí falar, né? Que tem muito, eu acho que tem mais gente aí para falar, né? Então, assim, eu convido para todos que queiram ficar na roça, que fique. Aí o pessoal diz, mas roça, o serviço é pesado. Não, acabou o serviço pesado. O serviço hoje está pesado para quem quer, para quem não quer, porque hoje tem todos os tipos de maquinário. Eu mesmo, para escorar banana, eu estava escorando com a cavadeira, né? Cavadeira de mão. Hoje comprei uma máquina, dentro de poucos segundos eu escoro um caminhão de estaca de botar na roça, eu já escoro, né? Com aquele perfurador de solo, é rápido. 8 segundos para cavar uma escora de banana, né? É muito rápido. Então, hoje, a roça hoje não está mais pesado. Está pesado aquele que queira pegar lá no pesado, aquele que não queira, né? Então, é isso que eu tenho que falar, Felipe. Muito obrigado, entendendo? Agradeço pela oportunidade e mais curso que você traga para nós, viu? Que a gente está precisando de mais curso. Eu tenho uma boa noite aí. Valeu. Obrigado. Pessoal, a lista de presença está no chat aqui, viu? Então, eu já coloquei de novo aqui o link. Podem estar assinando, viu? Pode continuar aí, Felipe. Valeu, Ian. Muito obrigado. Seu Justino já está fazendo já a promoção de uma propaganda junto com o professor Robson para a gente levar novos cursos do Senar, né, que é a nossa instituição que a gente trabalha lá, para a região. Vamos pensar. Vontade não nos falta. E agora, pessoal, eu já quero me estender já quero me direcionar para o final da nossa palestra, dessa conversa, desse encontro. E eu quero, por fim, pegar o depoimento de uma pessoa que dedicou e dedica a vida à agricultura familiar, à capacitação de produtores rurais. Praticamente cada semana ele está numa região diferente, capacitando, instruindo, ensinando, desenvolvendo esse saber construído em conjunto com a comunidade, que é o professor Robson. Eu queria, professor Robson, gentilmente, que o senhor pudesse trazer para nós também um pouco da sua experiência enquanto um agente extensionista, enquanto um agente que presta serviço, presta assistência técnica na região como um todo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Perfeitamente. Okay. Pronto, Felipe. Parabéns aí pela brilhante explanação aí de um tema muito importante, assistência técnica e extensão rural. Eu formei em 1989 na Escola Agrotécnica Federal de Januária e 1º de abril, por incrível que pareça, não é dia da mentira, foi a minha primeira carteira assinada. Fiz extensão rural 15 anos, nos perímetros irrigados da Codevasso. Não era nem assistência técnica, era insistência técnica.
porque a gente só queria tirar o melhor daqueles produtores e mudar a forma de vida e a qualidade de vida, o nível e o padrão de vida das comunidades rurais. Tive a oportunidade de vir conhecer a Bahia de 417 municípios, não conhecia o Baixo Sul da Bahia, tive a oportunidade de vir em 2008, e aí eu fui convidado para fazer um treinamento para passar a ser instrutor do Senar. Então, em 2010 eu mudei para a região Baixo Sul, atualmente eu moro em Gadu, é uma propriedade de 250 hectares, que a gente está fazendo o máximo de esforços em decorrente da questão da mão de obra para conduzir e melhorar as produtividades da fazenda e atuar também um pouco da diversificação de cultivos. A gente está com açaí, cupuaçu, coco, e vamos trabalhar agora com piscicultura. Eu fiz um trabalho agora numa área aqui, que era a fazenda de meeiros, e eu peguei o melhor meeiro para ser meu cobaia bom para fazer um trabalho, para depois expandir para o resto das áreas. E aí eu fiz uma adubação, um manejo adequado e equilibrado na área de cacau, onde as produções anteriores eram 40 arroba por hectare, e eu projetei aqui um desafio para me testar também, de aumentar a produtividade para 80 arroba. É uma área de 2 hectares. Semana passada, foi a última colheita dessa área, e a gente, no momento atual, já vai com 201 arroba nessas 2 hectares. Então, minha meta eu cumpri das 80 arroba por hectare. É isso, é um trabalho prazeroso, eu amo o que faço, sou apaixonado. E aí eu tive a oportunidade de ser convidado aí, né, para ministrar um curso aí na sua comunidade. Naquele momento, você é um jovem ainda, né, sonhador, pensando em melhorar e trazer conhecimento para a sua região. Foi desafiado a fazer agronomia, onde estou muito feliz dos seus resultados aí. Desculpe aí, eu vou emocionado. O depoimento aí de Justino, de Rony, do jovem Bruno aí, dessa comunidade aí que eu fiquei apaixonado por ela. Na Romaria da Lapa, da Sou da Lapa, encontrei seu pai, Alexandre, lá na gruta, para renovar a fé e pagar um pouco dos pecados. Pois foi esse momento um momento muito, muito oportuno, de reunir pessoas boas, né? E trocar, compartilhar conhecimento, entender que vocês são o futuro do agro, tão pujante, tão prazeroso trabalhar com... Eu sou apaixonado por agricultura familiar. Minha paixão é pequeno produtor rural. Aí eu vou até o final com eles para tentar mudar a realidade de vida das pessoas. A gente todo dia estuda, né? Minha mente vazia, a oficina do diabo, eu ocupo ela estudando e compartilhando conhecimento com pessoas, transformando a vida das pessoas. Sempre a gente emociona de ver os resultados. E eu fico feliz aí com a mudança econômica das famílias rurais aí. Espero que você continue brilhando, os alunos aí que estão formando agora, que vista a camisa, no dia que a camisa não couber, agradece a Deus e dá espaço para outras pessoas. Não faça maldade com o pequeno produtor rural. Cuida bem deles, que eles fazem diferença numa região. Então, a gente vê quando o preço do cacau baixa, as cidades, economicamente, dão uma parada. A gente observa muito isso, que a gente é de fora. E quando o preço está melhor, a gente vê a economia girar e a região está num momento muito especial. Né? Os preços têm variado muito, a fruticultura é preço médio, a gente tem que trabalhar com preço médio. E aí a gente vai conduzindo e os destinos dessas famílias aí. Então, parabéns aí, continue com essa visão, com essa mente, com esse amor à sua região, de levar conhecimento a esses produtores rurais. Então, foi prazeroso estar com vocês, participando e compartilhando um pouco do choro, mas de muito carinho e emoção. Um abraço, boa noite. Amo vocês.
Obrigado, professor Robson, por suas palavras. É extremamente pertinente e importante a fala do senhor. O senhor está presente aqui. Para mim e para todos aqui nessa turma, é uma honra ter a sua presença aqui, uma pessoa que dedicou e dedica a vida à agricultura familiar. E eu posso dizer que o senhor, eu posso dizer com todas as letras que o senhor foi e tem sido uma inspiração para mim. A gente fala muito bem do senhor aqui, e não é porque eu estou na sua frente que eu falo isso. Talvez na Bahia e no Brasil o senhor seja a pessoa que mais conhece de fruticultura e, em especial, a cultura da banana. Então, o senhor passou lá pela região de Mutuípe, o senhor, com certeza, foi um agente de transformação e o senhor conseguiu ser uma inspiração para mim e agora acredito que para demais colegas e participantes aqui dessa palestra. E é isso, eu só tenho a agradecer ao senhor. Pessoal, estou já fechando aqui a minha fala, eu quero já entrar nos agradecimentos, agradecer novamente ao grupo, ao Ian, agradecer também ao professor Macena, e só uma coisa a mais que eu tenho para dizer: a agricultura, o produtor familiar, como o professor Robson bem falou, ele precisa ser cuidado, eles dependem da gente, de nós profissionais, para desenvolvermos, construirmos esse saber que eu tanto estou falando desde o início da palestra, construirmos esse saber juntos, no campo, valorizar o saber do produtor, que o produtor ele sabe muito, valorizar esse saber, pegar esse saber do produtor, unir com a inovação, com a tecnologia, casar, fazer esse casamento e aplicar, pegar todo esse pacote tecnológico, agregar o conhecimento do produtor e fazer a aplicação, colocar em prática. Hoje eu posso dizer que a minha região, lá em Mutuípe, chamada Serra da Esperança, ali as redondezas do Serra da Esperança, Fojo, Pisinganga, 2 Barras do Fojo, ela mudou um pouquinho depois dessa nossa intervenção na região, né? Depois desse trabalho de extensão rural, de assistência técnica, a nossa visão mudou, as nossas lavouras estão produzindo mais, a gente tem conseguido, né, agregar um certo valor, um valor melhor ao nosso produto, temos conseguido fazer, gerar rendas maiores. Então, a região, hoje eu posso dizer que é uma região extremamente rica. As pessoas andam de carro, as pessoas andam de moto. Eu não conheço quase ninguém que anda a pé. Se tem 1 ou 2, é muito pouco. A região em que eu faço parte é uma região extremamente rica, abundante, e tem crescido, tem um potencial incrível, e eu, com certeza, eu acredito piamente que a gente vai desenvolver ainda mais. Mas, para isso, é preciso que técnicos, que agrônomos como nós, que estamos em formação, possamos ter esse olhar para a agricultura familiar, para o trabalho em conjunto, para o cooperativismo, que é um dos pontos principais aqui da minha palestra, ou se não o principal, é o cooperativismo, essa junção de produtores, essa agregação de pessoas em busca de um benefício em comum. Então, eu só tenho a agradecer a todos, obrigado pela atenção, e aguardo algumas considerações de vocês, algumas perguntas, caso vocês tenham, e muito obrigado. Eu só tenho a agradecer mesmo a vocês, primeiramente na pessoa de Felipe, Robson e os demais agricultores familiares, dizer que vocês têm um papel fundamental na sociedade, certo? Não só para a região de vocês, mas também para a nossa Bahia e nosso Brasil, certo? Vocês representam demais, trabalho importantíssimo, não só para a produção, mas para a subsistência de muitas famílias, certo? Eu agradeço demais em nome do grupo de pesquisa aqui, de Macena, que não pôde se fazer presente por um motivo maior, mas foi um momento rico demais. Desde já eu já faço o convite, né, para quem puder, viu, Felipe? Já vou lhe escalar já para o simpósio que a gente vai fazer ano que vem,
ou extensão rural, nessa pegada aí, e vai ser fundamental essa fala de vocês aqui para fortalecer ainda mais essa cadeia produtiva, certo? Robson aí, trabalho nobre demais, continue sendo um agente de transformação, tem muito ainda a frutificar, eu já tenho dado os frutos aí, Felipe está aí como exemplo, Bruno, né, e os demais agricultores. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, ainda dá tempo ainda, de alguma curiosidade. Boa noite, só para quem quiser fazer uma visita à fazenda onde eu moro, as portas estão abertas. Fica à vontade para visitar, para a gente discutir conhecimento, compartilhar conhecimento, tirar dúvida, ver manejos aqui. Estou aí para contribuir. Pode contar comigo aí nesses eventos importantes para a gente mudar essa forma de pensar os produtores rurais. Foi muito bom ver muitos jovens aí envolvidos e vocês vão dar conta do recado. Então, as regiões vão potencializar com a transformação. Então, nós somos no século XXI, conhecimento e informação é transformador. E vocês vão ser sucesso aí, e vão fazer história. Um abraço, boa noite, fique com Deus. Felipe, depois me passa o contato de Robson, por favor, viu? Certo, Robson? Tranquilo, fica à vontade. Tira o choro aí dos comentários. Tira o choro aí. Nada. O contato do professor Robson é muito caro. Vou cobrar já tô, por uma isso que eu taxa. Pessoal, muito obrigado, viu? Pela atenção, por ter ficado até agora. Deus abençoe a vida de vocês aí na produção. Cuidado, zelo, e é isso. Muita proteção para vocês, viu? Vocês que estão estudando aí, o conhecimento tem que ser compartilhado. Eu não posso levar o conhecimento para dentro do túmulo. Eu tenho que deixar aqui. E aí eu tenho muito material de estudo. Quem precisar, fica à vontade. Pode trazer um pendrive de uns 8 GB para caber o material. Só lazer. Valeu, pessoal. Boa noite aí a todos, viu? Gratidão. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, boa noite.